comecei a gravação. Ah, tá bom. Fiquei com parágrafos de 54 a 56. O testemunho segundo o modo de ser. Então, eu não tinha muito contato com Heidegger antes, então vou tentar aqui colocar alguns pontos que eu levantei, e aí eu acho que a gente pode ir conversando em cima disso, né? Que vocês me ajudem também. Vocês me ouvem bem? Eu escuto. Bom, então, dentro desses parágrafos, né, que eu vou facilitar, eu separei alguns pontos, e aí eu vou trazendo esses pontos que eu separei aqui, né? Então, esse ponto de como o testemunho ele se deixa ser encontrado, né? Achei muito interessante pensar que as raízes disso estão no ser enquanto presença e do poder ser si mesmo. Então, enquanto testemunha dessa existência enquanto presença e desse espaço para expressar esse gesto, esse modo de existir de forma autêntica, né? E não que seja um eu mesmo, mas um eu que testemunha, que se abre, que se espanta com as possibilidades dessa presença. E que isso está um pouco além, né, do que já é colocado, talvez, enquanto compromissos, regras, e que esse impessoal que ele levanta, eu considerei aqui como algo que já está dado, que já está dito, né? E aí o ser enquanto presença, ele entra na possibilidade de recuperar essa escolha, né, desse lugar de existir. Um outro ponto que eu achei interessante também é que ele usa um termo aqui, a voz da consciência, né, enquanto um testemunho. E o que essa voz ela traz, né, o que ela me faz questionar, mas mais que isso, o que ela também me faz perceber, afirmar enquanto ser. E a análise ontológica, no outro ponto aqui, ela antecede toda a descrição psicológica de suas vivências e classificações. Então, eu acho que esse é um ponto que me chamou bastante atenção, porque a gente vê muito disso, né, de classificar um indivíduo, de classificar uma pessoa, de meio que formatá-la dentro de uma classificação. A gente ouve muito, nós somos seres biopsicossociais, espirituais, enfim. Mas o que o texto, pelo menos para mim, levantou aqui é como eu experiencio essas facetas, né, dentro da minha possibilidade de existir enquanto presença, né, fora dessas classificações, anterior a isso. Bom, então é isso, né, como eu me testemunho na experiência dessas possibilidades todas, né. E o ser, enquanto testemunha, na consciência, ele permanece aberto. E aí ele traz um termo que eu achei bem legal, que é o clamor, essa aclamação. E aí me fez pensar nessa aclamação, nesse clamor, como algo que eu convoco. Como eu convoco o meu lugar, ao invés de ser convocado pelo que já está dado, pelo que já está dito, e já interpretado, principalmente quando a gente fala nessa questão da consciência, né? Parece algo que está sempre ali na beira da interpretação, na beira de um discurso, desculpa o barulho, gente, na beira de um discurso que já está dito, que já está dado, e o Heidegger, ele traz que não é bem assim, né? Que o que se interpreta disso, que já está dito, que já está dado, na verdade, caminha num outro lugar. Né? E o que eu compreendo, como eu compreendo aquilo que me é apresentado, faz com que eu possa ampliar a minha capacidade de ser enquanto presença.
né, de dar um sentido próprio às minhas possibilidades de ser, existir, agir. E aí ele usa um termo interessante que é a disposição para falar do humor. Aí eu não sei se vocês podem me ajudar depois. Ficou um pouquinho confuso, mas enfim. Não sei se esse humor ele se refere de fato a um estado de ânimo, pelo que eu entendi, que assim, quando esse estado de ânimo, quando ele é original, você é aclamado ou convocado para essa presença. E quando não, você beira ali num impessoal, num lugar inautêntico, e aí você está mais próximo de chegar nas interpretações, naquilo que é dito, naquilo que já está dado. E aí você deixa disso, né? De não pertencer a esse lugar um pouco mais autêntico. E aí ele traz uma frase que é a seguinte: só é atingido pelo clamor quem quer se recuperar. Eu achei isso bem legal. E essa abertura, que o fenômeno é uma abertura constitutiva da presença. Né? E sendo a consciência encarada como um fenômeno, o que classificaria, então, as faculdades da alma? Ele até usa um termo que talvez exista uma insuficiência para a gente dar conta do que são essas faculdades da alma, se a consciência for encarada enquanto fenômeno. Depois o Guilherme me corrige se eu estiver falando bobagem aqui. E aí, já chegando no 56, né, ele fala um pouco dessa questão dos falatórios, da voz da consciência e dos discursos, e o fato do clamor ele ultrapassar o impessoal e a interpretação pública da presença não significa que também não o atinja. Então, eu achei isso também legal, porque ultrapassar o impessoal, ele, na verdade, essa ultrapassagem, ela empurra o impessoal para a insignificância. Então, isso. Peraí, deixa eu ver aqui dentro também. Esbarra. Tá. Então, na verdade, o que eu entendi é o seguinte, que por mais que esse clamor ele ultrapasse o impessoal, isso não significa que ele não esbarre ali também. Né? E aí, como é que nós, né, enquanto, não sei o termo que ele usa, esse sujeito, essa pessoa, mas enfim, enquanto a gente pode se colocar dentro desse lugar de presença de si, mas não na negociação consigo mesmo. Né? O papel da consciência não chega ali, né? De você ficar negociando uma fala, né, dentro de um discurso interno, não é esse o lugar. Mas que, enquanto testemunha da própria existência, você pode existir de forma mais própria, num clamor e numa proclamação da presença e das possibilidades. E a presença, ela acontece numa silenciosidade, eu achei isso bem legal também. Né? Você não precisa abrir ali uma fala, trazer uma palavra, porque o que entraria seria esse testemunho da sua própria autenticidade, né? E aí ele traz quase que uma provocação, perguntando quem é clamado e quem clama. É isso. Obrigada. Primeiro, né, gostaria de agradecer a majestosa facilitação da Mila, né? Muito obrigado, né? Gostei bastante. Segundo, eu gostaria de pedir desculpa para os outros integrantes, né? Houve pequenos, grandes problemas técnicos hoje, né? O professor Magnus, que é co-supervisor juntamente com o Fernando, e ele iria abrir a nossa sala de encontro, hoje não pôde por motivos pessoais, e eu acabei tendo que utilizar o meu próprio acesso, que é o Microsoft Teams, né? Por algum motivo, ele não está liberando a funcionalidade do chat, o que é a primeira vez. Isso já estava funcionando normalmente comigo, em outras vezes que eu tive que utilizá-lo. Eu chequei as configurações e está, a palavra disponível, está possibilitado vocês falarem no chat, mas aparentemente não está funcionando. Tentei ver aqui, está tudo certo, então
não sei o que está acontecendo. Então, infelizmente, quem quiser comentar alguma coisa hoje vai ter que se expor e falar. O que é interessante, porque é o tema de hoje. Falar, né? Queria, então, fazer um breve comentário, né, sobre o que a Mila falou, né, exatamente na questão da disposição ou do humor, né, é que o Heidegger fala que todo contato com o mundo ele é sempre já com algum tipo de emoção, né, disposição afetiva, que ele chama, né. Assim, nós não temos um contato não emocional com o mundo, né? Você tem uma inversão, né, da lógica da filosofia, né? Não é a lógica que nos leva ao mundo, mas sim os afetos. E, por fim, gente, eu só na parte de cima, né, da janela no Microsoft Teams tem o reações, né, que você pode colocar para levantar sua mão e vamos conversar. O caso vocês não queiram se expor e falar, podem mandar o texto no WhatsApp. Eu simplesmente leio aqui. É uma outra possibilidade. Você poderia falar um pouquinho sobre essa parte do que ele levanta sobre negociação, né? Que o clamor ele não coloca o si mesmo em negociação consigo mesmo. O clamor é uma conclamação do seu poder ser mais próprio. Se você puder, por favor, eu fiquei meio, pô, mas se eu não estou conversando com essa voz está conversando comigo, sim, então eu só me dou sim, conta sim. dela enquanto fenômeno. Eu vou falar um pouco da minha interpretação aqui entre dois pontos que é muito, vamos falar, difamados em Heidegger, que é primeiro a consciência, né? Porque por fim, né? Ela tem tanto esse caráter um pouco metafísico demais e um pouco levado a um cristianismo e a parte da moral, né? Porque o que acontece quando ele fala que essa consciência ela não conversa, ele está dizendo que ela não é uma discussão moral sobre o que é certo e o que é errado, mas sim a retomada ao caráter originário da presença, que é não é indiferença a palavra que me faltou, né? Que é a nulidade, que é o não ter que ser algo, né? Por isso, quando surge a voz da consciência, né, não é uma conversa, mas um resgate da sua própria posição, do seu próprio modo de ser, que já sempre foi próprio. Porque, ao final das contas, você não precisa fazer as coisas. Você faz porque o mundo te oferece essa possibilidade, né? Por isso que nós podemos fazer certas coisas e outras não. E nada não é certo nem errado, né? Por isso que não é uma conversa, mas sim um clamor, porque que apenas poucas pessoas escutam que ele fala essa palavra, né? Porque é aí que entra a questão do modo próprio de ser, né? Que é o se diferir da impropriedade, né? Que pode ser qualquer coisa, né, gente? Convenhamos, né? É muito importante manter a diferença de que próprio e impróprio não é certo ou errado, nem moralmente aceito, nem moralmente não aceito, sabe? Não tem esse caráter. É simplesmente o que todo mundo faz e aquilo que eu escolho fazer é, a partir desse clamor da consciência, né? Isso pode ser qualquer coisa, desde cuidar da plantinha a um assassinato. Não tem juízo de valor aqui. Não sei se eu confundi ou se eu melhorei o assunto. Não, melhorou. Obrigada.
Eu acho então que eu vou comentar um pouco, né, o fato de que ele distingue, né, a questão da fala da verbalização, né? Isso para mim é muito interessante porque ele já ressalta, né, o caráter do ser como, né? Nós somos sempre seres em comunicação, né? Isso não quer dizer que não precisa ser verbalizado. O mero existir já é uma mostração para os outros e dos outros para nós, né? Eu falo isso porque recentemente, né, eu estava reassistindo umas palestras e eu estava vendo a questão de que quando pessoas surdas têm as nossas ditas alucinações auditivas, né? Elas não alucinam auditivamente, mas sim elas veem línguas de sinais, né? Isso quer dizer que o que nós chamamos então de fala tem muito mais com um caractere de comunicação do que com a própria verbalização, né? Então nós temos, nós acho que nós devemos então sair de um regime, né, de capacitismo, né, de que dessa possibilidade de expor pela fala, mas sim pela a capacidade inerente que se tem de se comunicar, né, de uma maneira ou de outra. Eu fiquei um pouco na dúvida, então, dessa parte que ele traz dessa insuficiência ontológica, antropológica das faculdades da alma. O que ele consideraria por alma? Se der para a gente falar disso agora, claro. Isso é uma boa questão que é uma continuação da semana passada. Eu estou vendo que eu vou ter que conversar com o Fernando para a gente correr atrás e descobrir quais que são as considerações da alma em Heidegger, né? Uhum. Do que eu estudei até agora, Heidegger comenta muito pouco de alma, né? O máximo que eu já encontrei de alma em Heidegger foi no Zolikon, quando ele falou que a alma ela surge para unir o psiquismo e o corpo, né? O que não tem um lugar numa discussão fenomenológica, porque a existência e o corpo são uno, né? Assim, ele tem muitas essas saídas, né? Que ele fala que um problema não é fenomenologicamente posto e segue a vida. E ele não conversa sobre isso. Mas é que a questão, né, explicitamente, né, do que ele está fazendo, seria mais pertinente, né, a distinção entre a ontologia fundamental dele e uma antropologia. Porque o que o Heidegger seria essa distinção de que a antropologia ela tem fundamentos ônticos, né? Ela quer dizer de um dito de um dito de um dito ser humano num lugar específico, né? O que o Heidegger quer fazer, né, com a ontologia fundamental dele, é fundamentar todo tipo de ciência, né? Através dessa descrição do ser humano, né? Tanto que isso que foi algo que ele ficou muito puto na vida dele, porque ele falou que ele fez uma antropologia. Isso é um lugar dele. Mas eu acho que é um pouco sobre isso. Eu vou ficar te devendo e eu vou conversar com o Fernando para a gente correr atrás do que é a alma em Heidegger. Tudo bem, obrigada.
Gente, eu gostaria de pedir essa opinião de vocês, mas essa discussão sobre o apelo, né, da consciência, né, ela, para mim, cheira a um certo quê de salvadorismo, como se nós tivéssemos a possibilidade de nos salvar, né, do próprio impessoal. E é, de um certo modo, o que o Heidegger está sugerindo aqui. Mas gostaria de saber como que isso soa para vocês. Eu não sei se talvez uma salvação, mas uma possibilidade de se abrir para uma nova leitura daquilo que talvez já esteja dado. Eu acho que isso talvez reforçaria o ser no mundo, né? Pensar que é anterior a isso que está dado, né? Ou aquilo que me é dito. É interessante, né? Eu acho que eu não parei para pensar nisso, né? Que pode não ser apenas um apelo para a salvação, né? Mas também um apelo para a perdição, né? Sempre essa possibilidade tem, né? Que vai que a voz do apelo não se coloca numa situação onde fica muito complicada, né? Tem sempre essa possibilidade. Mas se a gente pensasse na depressão, por exemplo, né, o que essa consciência, para o que ela se abriu enquanto possibilidade para deprimir. Eu acho que a depressão, em termos existenciais, ela é sempre muito interessante de se falar, né? Porque tem essa ideia de que a depressão ela é inerentemente ruim na nossa sociedade, né? Mas me parece que existencialmente, né, é, ela surge como uma possibilidade de exaustão frente ao excesso de possibilidades, né? E assim me parece muito legal pensar, né? Porque ela aponta para um caráter fundamental da existência, de que nada é extremamente as últimas consequências necessárias, né? Por isso que é possível se deprimir e não fazer nada, né? Tem a ver com esse clamor da consciência, né? Esse apelo da consciência, né? Porque você é posto por sua possibilidade mais própria, né? E às vezes uma possibilidade mais própria é não fazer nada. Exato.
Bom, gente, alguém tem mais alguma coisa a colocar? Respondo aqui ou no chat substitutível do WhatsApp. Esperamos alguns minutos, né? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque estão falando no chat do WhatsApp que está com problema. A gente ouve bem. Aqui tá normal. Então, realmente, hoje é o dia dos problemas técnicos, do qual eu não tenho nenhum controle sobre, e tudo que eu tenho para arrumar já arrumei. É a vida, gente. Imprevisto. Bom, eu acho que em meio a tantos erros e confusões, né, eu peço desculpa por tudo que aconteceu, né? Vamos ver se eu consigo realizar alguns testes para ver o que está errado até semana que vem. Caso vocês não queiram conversar mais nada, podem colocar e mandar mensagem no WhatsApp. Eu sei que por algum motivo o chat não está funcionando aqui. E acho que podemos acabar por aqui, então. Muito obrigado e até semana que vem. Desculpa por tudo novamente. Até, obrigada, gente. Tchau, tchau. Até. Até.